Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para os que não me conhecem ainda, meu nome é Adriano Levi. Eu sou coach, consultor, mentor, empreendedor, palestrante e talker. Aqui no canal, eu sempre trato de temas como liderança, autodesenvolvimento pessoal e profissional, comunicação interpessoal e não violenta. Falamos de PNL, psicologia positiva e empreendedorismo social. E fazemos alguns vídeos respondendo as perguntas e os principais questionamentos que giram em torno desse tema de desenvolvimento humano, do autodesenvolvimento pessoal e profissional. Como eu estou retomando as minhas atividades de gravação de vídeos para compartilhar com vocês durante todos esses 5 anos em que eu venho coletando experiências, fazendo palestras, fazendo workshops, compartilhando e trocando e aprendendo bastante. Já foram nesses 5 anos pelo menos uns 100 livros lidos, tá? De vários autores, relacionados obviamente a esses temas. E nessa retomada de gravações eu gostaria de começar sobre um raciocínio, né? Vamos colocar assim como um raciocínio lógico, um raciocínio de desenvolvimento pessoal, que eu sempre vou, durante todos os vídeos, voltar a ele. Porque em cada etapa desses 5 pontos exatos, existem competências que têm que ser desenvolvidas. Então, assim, uma das primeiras competências, né, ou um dos primeiros passos, um dos primeiros processos que eu sempre coloco dentro da linha de raciocínio é exatamente o quê? A questão do questionar. Se permitir questionar, se permitir sair da bolha, né? Se permitir sair da câmara de eco, ou seja, permitir experimentar, testar, aprender e vivenciar coisas fora das quais eu acredito, das minhas crenças, dos meus valores, até para fortificar essas crenças e esses valores. Algumas questões a gente nem gosta muito de pontuar, mas assim, eu tenho a minha religião, mas eu não me permito conhecer as outras religiões. Eu não me permito estudar sobre elas, conversar com pessoas sobre elas. Algumas vezes, não só na religião, mas como em outros casos de diversidade, eu não me permito conhecer como é a cultura do outro, como é o dia a dia do outro, né? A sociedade dessa outra pessoa, seja de uma outra cultura, de um outro país. Fica parecendo algo que eu não consigo gerar uma das principais competências, que é qual? A empatia. É exatamente me colocar na posição do outro, experimentar, fazer testes, vivenciar, né? E até compartilhar as minhas próprias opiniões. Então, o primeiro ponto realmente é a questão do questionamento, me permitir questionar, me permitir levantar realmente uma interrogação de por que isto é desta forma, por que não é de uma outra forma, poderia ser de uma outra forma. Essa primeira etapa é a permissão que você dá a si mesmo, até mesmo de conflitar crenças, né? Então, por exemplo, dinheiro não é felicidade, ou dinheiro não traz, né? Dinheiro não traz felicidade. Será que o dinheiro não traz felicidade? Para todo mundo o dinheiro não traz felicidade? Para alguns o dinheiro não traz felicidade? Para todo mundo o dinheiro traz felicidade? Se eu não me permito questionar se é um todo, é generalizado, né? Que é normalmente uma das primeiras coisas que quando a gente recebe a informação a gente tenta generalizar. Então, se eu não me permito ver se isso é geral, é uma coisa comum, toda a humanidade, todas as raças, todos os países, dinheiro não traz felicidade, ou é apenas alguns casos específicos. Então, o dinheiro pode trazer felicidade. Então, o questionar
É uma questão de autopermissão, que eu tenho que dar para mim mesmo para me permitir sair da minha bolha, do meu mapa mental, né? Explorar novos mundos fora do meu mapa mental, buscando exatamente o quê? Saber se as minhas crenças, saber se os meus valores são generalizados ou se são valores que podem haver uma nuance, uma alternativa, opções. Uma vez em que eu já me permitir questionar, eu venho com a segunda etapa, que é exatamente o refletir, né? Então eu tenho a segunda etapa, né? Que é o refletir. Então, em cima daquela informação que eu tive, eu vou fazer o quê? Eu vou refletir sobre as experiências que eu tive, eu vou refletir sobre o questionamento das minhas crenças, eu vou refletir sobre a opinião das outras pessoas. Então eu me permito entrar esta opinião, entrar esta nova experiência, refletir, ponderar se essa experiência é válida, não é válida, é para mim, não é para mim, fortifica mais a minha crença ou enfraquece a minha crença. Eu me permito o quê? Pensar, eu recebo a informação e eu já não a nego. Não é aquela coisa do tipo, eu acho que você devia fazer isso. Não, isso aí não é para mim, eu não acredito que isso funcione. Quando eu faço essa negação, eu automaticamente já estou excluindo esta opção. Então eu tenho que me permitir pesar tudo isso, colocar tudo isso numa bolsa, numa sacola. É muito legal, existem algumas atividades, então eu estou buscando determinada crença, determinada situação em que eu não sei muito bem ainda como me portar, e conforme eu vou me permitindo questionar e vou refletindo sobre elas, eu vou gerando anotações em post-its ou em bloquinhos de anotações. E eu jogo tudo isso numa caixa, numa caixinha pequena, pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de papelão pequena que você arrumou. E nela eu coloco qual é a questão. Qual é a questão que eu estou querendo questionar? Qual é a questão que eu estou querendo resolver? Né? E aí eu vou jogando opiniões, vou jogando pontos de vista, vou jogando experiências de outras pessoas, vou jogando conversas que eu tive, vou jogando anotaçõezinhas lá, para depois pegar tudo isso e é um universo que eu tenho de opções. E, obviamente, uma vez questionado, refletido e gerado este universo, vem o nosso terceiro ponto. Que terceiro ponto é esse? É exatamente o terceiro ponto da escolha. Então, se a gente for voltar aqui no questionar, aonde eu coloquei aqui como um ponto de empatia, lembra? Aqui no refletir eu tenho uma questão de inteligência emocional. Porque eu tenho que me permitir, como eu me sinto recebendo uma oposição à minha opinião, como eu me sinto vendo que a minha crença está errada ou está certa, eu tenho que desenvolver uma inteligência emocional aqui, para que exatamente eu consiga ver como eu me sinto, por que aquilo me causa, é uma oposição ou não é, esse outro modelo, essa outra forma de resolver este problema vai contra os meus valores, né? Então, eu só tenho um jeito de resolver esse problema, não sendo íntegro. Então, eu fico entre a integridade e não ser íntegro. Mas eu não me permiti questionar mais, gerar mais e mais opções. Será que eu só tenho essas duas opções? Ou eu sou íntegro, ou para conseguir isso eu não sou íntegro? Ou será que eu posso ser íntegro e também conseguir isso? Né? É o caso de, todo mundo que é rico e milionário passou por cima de muita gente, todo mundo que é rico é falso, ou roubou, ou mentiu, ou enganou as pessoas. Será que eu não posso ser honesto e íntegro e também ser rico? Então eu vou gerando opções, eu gero empatia, tolerância, né, na coleta das informações, no questionamento. Na minha reflexão, eu tenho que ver como isso me afeta emocionalmente, saber o quanto isso me tira ou não da minha condição normal, porque isso está também ligado às minhas crenças e valores, aos meus comportamentos e capacidades. E aí eu gero uma montanha de opções.
E nesta montanha de opções eu posso inclusive usar 2 coligadas, 3 ou mais opções que juntas dão melhor e mais performance ainda, mas eu tenho que me permitir primeiro questionar, para refletir e poder escolher. Aqui nós temos uma questão de desenvolvimento de competência interpessoal, de soft skill, de o quê? Confiança, autoconfiança, autorresponsabilidade e autoconsciência. Saber exatamente o que eu estou escolhendo, saber as implicações e consequências da minha escolha. Para poder, então, uma vez escolhido, passar para o 4º passo. E qual é o 4º passo que nós temos? O 4º passo que nós temos é o planejamento. Aí eu tenho que ter muito bem, né, a parte de planejamento e organização. Eu tenho que ter aqui a competência de adaptável a mudanças, porque pode ser que este trajeto seja necessário ser mudado a qualquer momento. Então eu tenho várias competências que eu terei que desenvolver, capacidades que eu terei que adquirir para conseguir fazer o planejamento exatamente dessa minha escolha. Então eu tenho uma questão aqui atrás, né? Eu tenho uma questão a resolver, eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma crença limitante ou uma crença possibilitante que eu quero questioná-la, eu tenho uma situação da qual eu tenho uma curiosidade para entendê-la, e aí eu questiono ela. Questiono, reflito sobre isso e vejo como isso me afeta ou não me afeta emocionalmente, né? E vejo racionalmente quais são as opções melhores, faço a escolha dessas opções melhores, escolhida essas opções, uma opção, 2 ou mais juntas que irão me levar à solução, que irão me levar ao resultado, que me darão mais alta performance, eu faço planejamento, eu planejo o meu trajeto todinho, como eu vou fazer. Aqui nesse caso, todo esse trajeto ele tem que ser completamente o quê? Smart. Né? Ele tem que ser o quê? Específico, mensurável, tem que ser apreciável, tem que ser realizável e tangível. Então eu tenho que ter muito bem claro aonde eu quero chegar, o que me motiva a fazer isso, como eu vou fazer isso, até que data eu tenho para fazer isso, é tudo. Todo o planejamento. Então, planejamento e organização seria a competência máxima, saber planejar. E ter aqui também a competência de aperfeiçoamento contínuo, porque eu vou provavelmente necessitar talvez de novas capacidades e novas competências, assim como adaptável a mudanças. E ter também a visão, porque eu estou subindo uma escada. Então, antes de começar a subir a escada, eu tenho que imaginar o fim dessa escada. O último passo aí é o mais simples de todos, né? Porque aí eu tenho o quê? Eu tenho a ação. Não é isso? Porque aí eu começo a agir dentro do meu planejamento. E aí na ação eu tenho que ter resiliência, na ação eu vou ter que ter todas as outras competências, porque durante a ação eu volto constantemente para a questão do questionamento. Então, durante a minha ação, algo pode ter ocorrido aqui. Eu não estou livre de obstáculos, eu não estou livre de fracassos, assim como também não estou livre de sucessos e vitórias. Mas a todo momento eu tenho que questionar: o caminho está correto? Estou seguindo na direção certa? Preciso fazer alguma correção? Que correção é essa? E eu vou escolhê-la novamente, fazer todo o trajeto e o planejamento desta nova ação para corrigir o meu percurso e agir novamente. Qualquer um desses 5 passos que praticamente sejam abandonados, qualquer um deles que eu pule, eu não chego no resultado que eu quero. Seja o resultado num relacionamento, seja o resultado numa crença, seja o resultado num problema que eu quero uma solução, seja o resultado a atingir uma meta, seja o resultado em qualquer área, qualquer coisa que você vai fazer. Eu vou preparar um almoço, eu tenho que questionar as formas que eu vou preparar. Só existe essa forma? Posso usar outros ingredientes?
né? Eu tenho que refletir se isso daqui pode ser mudado, vai gerar novos gostos. Eu posso misturar A com B? Será que não tem nada a ver? Por que não tem nada a ver? Porque eu não posso misturar esse ingrediente, né? E aí eu faço a escolha dos ingredientes, até para fazer o bolo. E aí, feito, eu vou planejar como eu vou fazer esse bolo e vou partir para a ação. Imagine que eu não refleti, não questionei e simplesmente escolhi uma determinada receita. Então eu vou fazer sempre a mesma coisa. Eu não tenho alta performance, eu não tenho resultados extraordinários. Eu tenho resultados medianos e medíocres. É daquele jeito, eu sempre fiz daquele jeito, eu não vou mudar esse jeito, não acrescento nada, não faço uma experiência, não questiono se isso pode ficar melhor o bolo, vai ser um bolo mais gostoso, vai ser uma coisa que tenha melhor sabor, o relacionamento vai melhorar o meu relacionamento, então eu posso fazer diferente, até para questões também que envolvem trabalho, equipes, resultados, problemas. Qualquer coisa, o processo é esse. Agora imagina que eu faço todo o trabalho, eu questiono, eu reflita, eu faço as minhas escolhas e planejo, mas eu não ajo. Eu não saio do lugar, porque eu não estou agindo, não adianta. Eu questiono, eu reflito, eu faço a minha escolha e vou direto para a ação. Eu não planejei. O número de erros e fracassos que eu terei no caminho podem ser maiores, quando que no planejamento eu posso minimizar. Lembre-se, eu não estou livre de erros e fracassos, nem de conquistas e vitórias. Porém, com o planejamento eu minimizo, né? Eu reduzo a quantidade de problemas, erros e fracassos que podem ocorrer. Então, a mesma coisa, eu questiono, eu reflito e eu passo direto para o planejamento, para a ação. Eu não fiz uma escolha, eu fui pela cabeça dos outros, eu não trouxe a responsabilidade para mim, eu não trouxe a autoconsciência, a autoconfiança, né, de que eu posso realmente realizar aquilo. Então, assim, todos os processos eu preciso necessariamente ter uma mente, mudar o meu modelo mental, para que eu possa seguir nesta linha. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer questionamento, botem nos comentários aqui no canal, façam as suas perguntas. Se for o caso, grava um outro vídeo explicando especificamente cada uma dessas etapas separadas, dando suas competências, tentando dissertar mais sobre o assunto de cada uma das 5 etapas, tá? Lembrem-se também, dá uma curtida, se fez sentido para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curte, né, o nosso canal, marca o sininho para estarem sempre recebendo os vídeos que eu faço aqui no canal. E espero vocês num próximo vídeo, num próximo tema que a gente vai.